Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat HMI, a mais um tutorial. Com esse já são mais de 30 tutoriais, acho que 32 tutoriais e vamos seguir até terminar o nosso conteúdo aqui. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre Action Templates. E antes de falar sobre Action Templates, eu quero contextualizar um pouco aqui, mostrar uma funcionalidade que eu criei justamente para que vocês entendam a utilidade dos Action Templates. Então, eu fiz aqui um pequeno arranjo com um input, um botão e três formas geométricas aqui. Então, basicamente, o que isso daqui faz? Se eu colocar um aqui e clicar nesse botão, apenas o primeiro elemento vai ficar visível. Se eu colocar dois, apenas o segundo elemento. E se eu colocar três, apenas o terceiro elemento vai ficar visível. Como que eu fiz para realizar isso daí? Então, dentro desse botão aqui, se vocês derem um duplo clique, vocês já sabem disso dos outros vídeos. Então, vocês abrem esse editor de ações e condições aqui. E dentro do editor de ações e condições, a gente pode fazer algumas coisas aqui. Entre elas, o que eu fiz nesse caso aqui específico é, primeiro, eu escrevi hidden na visibilidade de todos os elementos, ou seja, esse aqui passou para hidden, hidden, hidden para os três, e aí eu coloquei um switch case. Se for um, apenas o primeiro vai estar visível e os outros dois vão estar como hidden. Se for 2, apenas o segundo vai estar como visible. E se for 3, apenas o terceiro vai estar como visible. Perfeito. Olhando dessa maneira que parece relativamente simples de se implementar. Entretanto, alguns problemas passam a acontecer quando a gente tenta expandir isso daí para mais de um padrão desses. Primeiro, eu vou pegar isso daqui, vou copiar e vou colar novamente. Aqui, imediatamente a gente percebe que se vocês copiarem e colarem, prestem atenção aqui no identifier, que é o ID do componente, vocês percebem que o TwinCat HMI automaticamente coloca esse underline 1 aqui atrás na frente do nome do identifier aqui, que é justamente para diferenciar esse componente desse. Por quê? Porque internamente o TwinCat HMI trata tudo isso daí como string. Então, se você tem uma string que é idêntica à outra, ele não vai conseguir saber se está se referindo a esse componente ou a esse componente. Então, se eu iniciar o meu Live View novamente aqui, a gente tem os componentes foram duplicados. Entretanto, se eu escrever um aqui e clicar, o que a gente percebe é que mudaram esses componentes aqui e não esses componentes aqui. Isso acontece por quê? Porque se eu der um duplo clique aqui, a gente percebe que o nome dos componentes que estão aqui ainda são relativos a esses componentes da esquerda aqui. Então eu teria que vir aqui, pegar esses novos que foram criados quando eu copiei e colei, porque quando eu copiei e colei aqui, eu criei novos, e colocar eles aqui um a um. Imagina fazer isso vezes 10, vezes 15, daquelas salas de controle que tem um IHM ou um PC de 24 polegadas, dezenas de controles. É muito comum ter que multiplicar uma coisa dessas daí vezes 5, 10, 15 ou até mais componentes. Então imagina ter que fazer isso aí para todos. Tem gente que faz, é óbvio, mas não é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. O que eu estou querendo ensinar para vocês é uma maneira de criar um template que possa ser replicado quantas vezes a gente quiser. Então vamos fazer. Inicialmente, o que eu vou fazer? Vou apagar esse aqui e vou fazer nesse aqui. Posso apagar isso daqui também. Tem esse botãozinho aqui, ó, que é adicionar Action Template. E ele vai imediatamente abrir essa janelinha aqui.
E essa janelinha aqui, o que que ele vai funcionar? Vai funcionar como sendo uma function do PLC, ou seja, um componente que eu vou passar alguns parâmetros para esse componente e passando esses parâmetros, eu consigo tratá-los e manipulá-los livremente. Como que a gente vai fazer isso aqui? O que que a gente tem de parâmetros aqui? Deixa eu só fechar aqui. Os parâmetros que a gente tem vão ser o texto que tiver nesse text box aqui, nesse input, e esses três componentes aqui. Se tiver um, primeiro, dois, o segundo, três, o terceiro. Então, em vez de pegar esses componentes que estão aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou criar parâmetros aqui, ó, em template parameters. Então, eu vou criar um parâmetro 1, que vai ser o número. Eu vou deixar como string mesmo. Aqui, eu vou passar três controles para ele. Controle 01. E aqui eu posso selecionar diretamente um tipo control. Em vez de passar uma propriedade de um controle, eu vou passar um controle inteiro. E eu vou aqui dentro reproduzir aquela lógica que eu havia feito dentro do primeiro editor de ação, que era esse aqui. Então vamos lá? O que que a gente precisava fazer? A gente precisava de três write to symbol. Qual o símbolo que nós vamos escrever? Eu vou escrever na visibilidade desses três controles que eu estou passando como parâmetro. Então eu vou clicar aqui e Create Data Binding. E aqui, ó, como eu estou dentro do Action Template, eu tenho esse aqui, ó, que é o Template Parameters. E aqui dentro dele, eu tenho os três controles que eu criei aqui como parâmetros aqui embaixo, ó. Como que eu vou fazer então? Eu vou selecionar um deles, vou vir aqui em Layout, e aqui eu tenho Visibility. Apareceu aqui a visibilidade, eu já vou colocar ela como Hidden. Poderia colocar, para esse exemplo que eu estou fazendo aqui, poderia colocar Hidden ou Collapsed. Então, Create Bind no segundo, repetindo, agora não vai ser mais o primeiro controle, sim o segundo controle, Layout e Visibility. E fazer o mesmo para o terceiro. Então, perfeito, já coloquei os três aqui como hidden. O que que falta fazer? Falta pegar um switch case e dependendo do que tiver aqui no valor do switch, eu vou setar a visibilidade de um desses componentes. Como que a gente vai fazer? O valor que vai estar aqui vai ser o valor do número, que é esse parâmetro que eu coloquei aqui. Então, eu posso clicar aqui e arrastar para cá. Ou poderia clicar aqui também e criar um data binding, mas não é o que eu vou fazer. Vou adicionar aqui new cases, então tem aqui igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aqui, para facilitar a minha vida, eu vou só copiar o que eu tenho aqui em cima e vou colar aqui. Se for igual a 1, apenas o primeiro vai estar visível. Então, visibilidade 1. Se for igual a 2, apenas o segundo vai estar visível. E se for igual a 3, apenas o terceiro vai estar visível. Então, posso salvar. Ah, faltou dar um nome aqui para o Action Template. Então, posso colocar o nome aqui, por exemplo, como visibilidade. Uma vez que a gente salvou o Action Template vai ficar disponível aqui, ó. Tem dois aqui, um que eu já havia criado anteriormente e tem um novo que a gente fez aqui, ó, visibilidade. Então tá aqui. E aqui nós temos os controles que, se vocês lembram bem, foram aqueles controles que a gente criou dentro do Action Template. São justamente os parâmetros, o número, controle 1, controle 2, controle 3. O que que é o número? O número é justamente a entrada do text box aqui, que vai estar aqui dentro do input, common e text. E esses outros aqui, o que que eu ia fazer? Eu ia passar o controle inteiro. E os controles são, por sua vez, o elipse 1, o retângulo 1 e o retângulo 2. Então eu posso selecionar ele aqui diretamente, ó.
Então eu posso dar um OK e agora eu posso iniciar meu Live View. Agora, caso eu coloque o valor aqui e clique, já vai funcionar automaticamente. A diferença é que fazendo dessa maneira é muito mais fácil de eu replicar. Eu posso simplesmente arrastar o meu Live View aqui para baixo, copiar eles, colar. Eu vou apenas renomear isso aqui, eu falei para vocês, é uma boa prática renomear os componentes para facilitar encontrar eles depois lá. Mas ó, elipse 2. E aí eu posso voltar aqui, ó, no nosso botão. Aqui já tem um Action Template, então basicamente o que eu vou fazer é simplesmente resetar tudo aqui e trocar eles. Input 1, underline 1, common, text, opa, common text, coloquei aqui, e aqui selecionar os outros. Então vai ser o quê? Vai ser elipse 2, esse aqui vai ser o retângulo 2, underline 1, e esse aqui vai ser o retângulo 2, underline 2. E agora deve funcionar aqui. Então, como vocês viram, é possível vocês fazerem daquela maneira lá, copiando e simplesmente trocando os componentes um a um. Entretanto, a criação de um Action Template torna o processo de engenharia muito mais rápido e muito mais fácil, principalmente quando vocês têm muitos componentes. Também é possível vocês criarem uma function em JavaScript e fazerem uma coisa similar a isso que a gente fez com um Action Template. Entretanto, se a proposta é justamente fazer esse tipo de implementação sem a necessidade de saber JavaScript, o Action Template funciona muito bem nesse tipo de situação. Também é possível visualizar quais os Action Templates foram criados e criar Action Templates novos, clicando aqui no Czinho de Show Configuration Window ou vindo aqui em TwinCat HMI, Windows, TwinCat HMI Configuration. E aqui ó, tem Action Templates aqui embaixo. Vocês podem tanto visualizar os Action Templates que já foram criados e clicando sobre eles aqui com o botão direito, vocês podem excluir ou editar, ou vocês podem também criar um novo Action Template. Os Action Templates em si são muito poderosos e facilitam bastante o uso do TwinCat HMI. Vocês vão ver, inclusive, quando a gente estiver falando de teclado na tela e outras coisas que podem se beneficiar bastante do uso dos Action Templates. Ok? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.